Irmãos queridos, a nossa palavra hoje está em Marcos 14, de 3 a 11. Eu vou ler. 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, cuidou de derramá-lo sobre a cabeça do Senhor. E alguns houve que em si mesmos se indignavam e disseram: para que se fez este desperdício? Porque poderia vender-se por mais de 300 dinheiros e ser dado aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. E eles, ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E desde então ele buscava como faria para entregá-lo em ocasião oportuna. Amém. Senhor, abençoa essa palavra, ó Deus, para o entendimento do nosso coração. Envia o teu Espírito, Senhor, para que na igreja, Senhor, essa palavra possa ressoar, trazendo bênçãos altas para os lares, para cada pessoa, Senhor, que inclina o ouvido e o coração à tua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, eu digo que o nome dessa palavra é decepcionado. Quem está decepcionado aqui? Judas. E eu queria hoje mostrar para você, através da palavra de Deus, com quem você deve se decepcionar. E a respeito de que você deve estar decepcionado. Mas primeiro, vamos falar do Evangelho, né? Aqui conta a história, a passagem, né, em que Cristo está lá em Betânia, quando entra esta mulher, né, quem quiser ampliar o seu conhecimento da palavra, em João 12, de 1 a 8, essa história é contada também, e lá se fala que é Maria, irmã de Lázaro. E ele está lá e de repente entra uma mulher e começa a ungir o Senhor com um perfume caríssimo. Dizem que o perfume era quase um ano de salário para um trabalhador diarista, né, naquele tempo. E Judas, que desviava recursos da bolsa, né, propôs que, isso está mais claro em João, né, a proposta foi de Judas, que aquele unguento, né, aquele perfume, fosse vendido para ser dado aos pobres. Então é quando Cristo dá uma resposta, que aqui entra a decepção de Judas. Ele diz: ela está me ungindo para a sepultura. O que prova que a expectativa de Judas é que Cristo fosse um rei, como o rei Davi, que fosse reinar naquele momento sobre a nação de Israel, né? Estabelecer um reinado em Jerusalém, como Davi, expulsar os romanos. Mas Jesus já vinha falando muito a respeito da sua morte. E aqui ele deixou bem claro e disse: ela acabou de me ungir para a sepultura. Não sei se vocês sabem, né? Mas naquele tempo, depois que a pessoa morria, o corpo era preparado com bálsamos, né? Com perfumes. E a presença daquele perfume ali já era um sinal de que a sua morte se aproximava, como de fato se aproximava.
Então, vendo em Jesus um rei fora da sua expectativa, Judas resolveu entregá-lo e o vendeu por 30 moedas. Mas Jesus, ele disse uma coisa, e que essa coisa se cumpre aqui hoje. Ele diz assim: em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, será contado o que ela fez para sua memória. Então, Jesus quis deixar um testamento, um presente para aquela mulher, que em todo o mundo, quando o evangelho fosse pregado, se falaria da mulher que derramou um perfume caro sobre o Senhor. Essa passagem é usada pelos pregadores de muitas formas, né? É usada para falar sobre adoração, de que é necessário estar diante do Senhor com sacrifícios, né? E adorá-lo e ungí-lo, e buscar a unção ungindo o Senhor, né? Mas hoje, essa palavra é dada a nós pelo Espírito Santo para dizer que, se você tiver que se decepcionar com alguém, que seja com você mesmo. Judas se decepcionou com o Senhor e entrou na vida dele, naquele momento, uma raiz de amargura, que é o que acontece quando a gente se decepciona com as pessoas, você fica amargo. Então, a decepção, ela tira a beleza de todas as coisas, é igual à violência. Eu estava passeando com a minha família no Recife, e aproveito para mandar um abraço a todos de lá, né? Especialmente ao Givanilson, que nos recebeu, e toda a sua equipe, a sua família, o nosso pastor querido, amigo lá. Mas eu disse para os meninos: olha, a gente estava lá andando pelo centro do Recife, mas olhando para frente e para trás todo o tempo para saber se não ia ser assaltado. Aí eu disse para eles: olha, a violência tira a beleza de qualquer lugar, né? O lugar, por mais bonito que seja, a expectativa de que você vai ser assaltado tira a beleza daquele lugar. A mesma coisa é a decepção, a discórdia, o clima ruim dentro de casa. Tira a beleza do lar. Então, essa raiz de amargura no coração é que a Escritura fala muito que não deve haver, para que você não perca a sua paz, não perca a presença de Deus na sua vida. Porque a decepção com os homens faz a gente olhar menos para Deus e tira a espiritualidade da nossa vida. Então, com quem devo estar decepcionado? Olhe só este refrão que tem na Escritura, quando ele fala a respeito assim, de que você deve cuidar de você mesmo, ter cuidado com você mesmo. Vou ler umas passagens aqui. Tito 2,7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Ou seja, em tudo te dá por exemplo, ou seja, se dê por exemplo. Você é que tem que dar um exemplo. Exemplo de quê? De boas obras, doutrina, gravidade, ou seja, seriedade, sinceridade. Tem mais. 1 Timóteo 4,12. Sê tu o exemplo dos fiéis. Vejam, né? Paulo não disse: olhe, torture os fiéis, né? Para que eles sejam um exemplo para você. Não. Seja você o exemplo. Porque já aprendi há longo tempo que o exemplo é que educa, né? A melhor educação vem pelo exemplo. Aí ele diz: sê o exemplo na palavra, no trato, ou seja, no modo como trata cada um, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Vamos adiante com o refrão. 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então manda ter cuidado com quem? Consigo próprio, né? 1 Timóteo 4,16. Persevera, porque assim te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que
te ouvem. Ou seja, cuidando de você mesmo, você salva a si próprio e salva os que vierem a te ouvir. 1 Timóteo 4,7: exercita-te a ti mesmo em piedade, ou seja, em vida piedosa. O que é a vida piedosa? A oração, a presença na igreja, a frequência ao conhecimento da palavra, o esforço em conhecer a palavra de Deus. Chama-se isso de vida piedosa, vida santa. Tem mais. Gálatas 6,1: irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então veja só, surpreendeu alguém em pecado, devemos nos dirigir a essa pessoa para ajudá-la, corrigi-la, encaminhá-la com mansidão. Mas veja só o aviso: olhando por ti mesmo, para que não sejas tentado. Irmãos, eu já li esta, 1 Coríntios 10: aquele que pensa estar em pé, olhe bem para que não caia. Depois, 1 Timóteo 5,22: conserva-te a ti mesmo puro. Então veja, a palavra de Deus, ela não nos poupa em dizer que a principal tarefa é você cuidar de você mesmo, do seu exemplo. Então, se eu tiver que estar decepcionado, eu vou lhe dizer que as áreas, a partir dessas passagens, em que eu devo estar decepcionado. Aqui estão, ó, as boas obras, decepcionado porque não estou realizando boas obras. Decepcionado porque não tenho firmeza de doutrina. Decepcionado por falta de seriedade, né? Não sou uma pessoa grave, ou seja, séria. Decepcionado porque tenho falhado no trato com as pessoas, né? Não tenho tratado o outro com nobreza. Decepcionado pelo amor, ou seja, o amor no sentido de não ter examinado ao meu redor as necessidades das pessoas que me cercam, né? Como eu já tenho dito para todos, o amor significa sondar a demanda do outro e ajudá-lo nisso. Decepcionado comigo pela falta de pureza, né? Por estar me metendo em coisas estranhas. O que mais? Tem mais decepções aqui. Decepcionado por não estar tocando as pessoas com o meu exemplo, porque ele diz que te salvarás e salvará a ti mesmo, né? Então, se eu não tenho nem me salvo, isso é uma decepção, porque tem impedido eu de salvar as pessoas. Decepcionado pela vida pouco piedosa, ou seja, uma vida sem devoção ao Senhor, né? Decepcionado em que mais? Pela falta de pureza, pelo espírito de crítica, né, em relação às pessoas, e assim são as decepções. Existem outras, né? Mas não é o propósito a gente fazer uma lista interminável, mas é só para você pensar um pouco, para que eu pense também de cá, que se eu começar a me decepcionar mais comigo, eu vou começar a me decepcionar menos com o outro, e a minha vida vai melhorar. Essa é uma chave de melhoria da vida. Se fala muito em melhoria de vida. As pessoas falam, especialmente se tratando de melhorias econômicas. Mas eu digo a você que me ouve, que a grande melhoria chama-se ambiente do lar. Se o seu lar tem um bom ambiente, você já tem, acho que uns 90% da felicidade que uma pessoa pode ter. E o resto a gente vai negociando, né, com o mundo, com a vida. Mas essa paz no lar, ela é fundamental. E como se alcança paz no lar? Deixando de se decepcionar com os que estão ao seu lado e passando a se decepcionar consigo mesmo. Vou já dar mais uma chave para você lembrar. Então,
comece a pensar nisso. E eu vou aqui. Uma vez eu entrei ali numa capela e tinha assim uns palitos de fósforo no chão. Então eu juntei e fiz uma pequena cruz, né? Passei uma linha aqui, amarrei, porque na época eu tinha feito uma pregação sobre a cruz do silêncio, né? Acho que dá para ver, né? Uma pequena cruz, né? São palitos de fósforo amarrados. Então, aqui está escrito assim. Eu botei só as iniciais, eu vou falar. PR, CR. Vou explicar o que é. PR. P é não provocar. Não provocar. Ou seja, não provocar as pessoas. Aqui no Ceará se fala assim, não cutucar a onça com vara curta. Não pisar no calo da pessoa. Cada pessoa tem um calo, tem uma área que dói, uma coisa que costuma chateá-la. E é exatamente lá que as pessoas vão, né, provocando, para ver se a pessoa tem paciência, né? Gálatas 5,15 diz: se vós vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não venhais a vos destruir uns aos outros. Ou seja, nada de ficar cutucando, mordendo, porque senão você acaba destruindo o outro. Então, essa é a provocação, não provocar. É aqui a cabeça da cruz. Agora vamos aqui. Não provocar, não revidar. Veja bem, você não provocou, mas foi, digamos assim, cutucado, né? Vieram lhe provocar. Qual é a receita quando você é provocado? Aqui está, 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, mas pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro 3,9. Ou seja, não pague o mal por mal, não pague injúria por injúria. Não pague injúria por injúria, mas bendizei. Ou seja, não revide. Se você foi provocado, não revide. Certo? Mas o que você deve fazer? Aqui está escrito, ao contrário. Bendiga, não pague o mal por mal. Não devolva injúria por injúria. Essa é uma grande tarefa espiritual, só a força do céu para lhe ajudar. Mas ela é uma chave de vida, uma chave de bênção. Vamos lá para o resto da cruz aqui. Né? PR, né? Decore aí. Não provocar, não revidar. Não criticar, não reclamar. Então, não criticar. Romanos 2,1. És imperdoável quando julgas quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então, nós nos colocamos na posição de críticos do outro, e isso azeda o relacionamento. Toda crítica azeda o ambiente do lar, azeda a convivência na igreja, né? Então, a palavra de Deus diz que você não deve julgar o próximo, criticar o próximo, porque você mesmo é digno de crítica. Então, cuide de fazer a sua crítica pessoal, criticar a si mesmo. Tem muito mais proveito. É como eu ouvi um dia desses. Uma pergunta. A pergunta era: você sabe consertar relógio? Aí a pessoa respondia: não. E quer consertar pessoas, né? Pessoas são muito mais difíceis de consertar do que relógios. Tenhamos certo isso, que só o Espírito Santo de Deus, adentrando no coração, pode fazer aquela pessoa deixar de lado um certo costume, um certo comportamento, um certo temperamento, porque você não tem essa capacidade. Renuncie. Então, nada de criticar, porque a crítica não ajuda. Se a crítica mudasse as pessoas, todas as pessoas já estariam mudadas. Amém? Vamos à
a outra extremidade da cruz. Não reclamar. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, ou seja, sem reclamações. Então, essa é uma chave de vida que eu quero deixar aqui para os irmãos da minha igreja, todas as pessoas que têm assistido essa palavra nas redes sociais. Não provocar, não revidar, não criticar, não reclamar. Você pode transformar isso numa oração. Quando o dia amanhecer, diga: Senhor, que neste dia, Senhor, ao me relacionar com as pessoas que tu tens me dado, que eu não provoque, que eu não revide, que eu não critique, que eu não reclame. Amém. Que seja assim, né? Uma vez eu estava em Santarém, Pará. Acho que em 2018 eu estava contando uma história para o meu querido tio Brasil, né? Que mora lá em Santarém, esposo da minha tia Dolores, para quem eu mando um abraço. Aliás, para minhas duas tias, Dolores e de Lourdes, que moram em Santarém, Pará. Eu dizendo para ele que um cidadão chegou naquelas casas do interior, né? Um sol bem quente, né? E era uma varanda assim, amena, né? E tinha um senhor de idade sentado, né? Aí o viajante sentou e pediu para ficar lá um pouco, né? Para escapar do sol. Aí ficou lá com ele. Aí conversa vai, conversa vem. O viajante disse assim para ele: olha, eu tenho notado que o senhor já tem uma idade bem avançada. E quantos anos o senhor tem? Ele disse: eu tenho 105. Ele disse assim: qual é o segredo dessa longevidade? Aí o segredo dele era mais ou menos essa cruz, né? Ele disse assim: olha, aqui a gente não teima, aqui a gente não reclama um com o outro, aqui a gente não se ocupa de discussões, brigas, e com teimosia. Se a pessoa disser que pau é pedra, a gente não vai atrás de contestar, e por aí foi a conversa. Aí ele achou boa, né? Achou bom o conselho. Aí disse para aquele senhor: isso é uma tradição da sua família? Ele é uma tradição da minha família. Aqui a gente é assim, a gente é muito pacífico. Aí disse assim: o senhor poderia me arranjar um copo d'água, né? Ele pediu um copo d'água. Aí ele se impressionou quando o senhor disse assim: papai, traga um copo d'água aqui para a visita. O pai dele estava lá dentro. Então ele ainda tinha pai, porque naquela casa, por serem pacíficos, tinham alcançado a longevidade. Então, para encerrar, não com essa história, né, mas com a palavra de Deus, aqui está escrito: 1 Tessalonicenses 5,13: vivei em paz uns com os outros. Vamos lembrar a oração? Senhor, começo esse dia, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te pedindo, Senhor, que ao lidar com todos aqueles que tu tens me dado, Senhor, eu não provoque, eu não revide, eu não critique, eu não reclame. Amém. Porque está escrito: vivei em paz uns com os outros. E a última palavra é essa, Marcos 9,50. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa é a palavra de Cristo em Marcos 9,50. Ele dá duas pernas para a gente caminhar: a santidade e a paz na convivência. A santidade e a paz na convivência. Ou seja, tende sal, ou seja, o sal simboliza aqui a santidade, né? Porque o sal era lançado sobre a oferta que ia ser queimada ao Senhor, né? O sacrifício, né? Um animal que era oferecido a Deus, né? Naquele tempo Israel era salgado, né? No sentido de purificação. Então, purificai-vos, né? Tende santidade. Essa é a primeira perna, né, da caminhada. E a segunda é: tende paz uns com os outros. Por quê? Se não houver a paz no lar, tudo vai ficar muito feio. Então eu digo isso para você, digo isso para mim, pedindo que a mão do Senhor abençoe a tua casa, a minha casa. Uma oração por todos nós essa semana:
Estamos ainda dentro da pandemia do coronavírus, e eu peço ao Senhor pela minha casa, para que todos nós possamos escapar, pela sua casa, você que ouve essa palavra, uma bênção. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor cubra o teu lar com o seu manto, cubra o meu lar com o seu manto sagrado, e possamos, Senhor, alcançar a outra margem e te celebrar, Senhor, aqui na terra dos viventes, para a tua alta glória. Ouve, Senhor, este clamor de todos nós que estamos reunidos, através, Senhor, dessa palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te dê uma grande bênção. Amém.